o processo de demissão, ele é tão importante, né, e tão sensível quanto o processo de admissão, né? Ele envolve aí muitas coisas, né, muitas coisas que estão em jogo. Todo líder precisa entender bem quais são as suas atribuições, as suas responsabilidades e fazer isso tudo de uma maneira íntegra, né, de uma maneira responsável, de uma maneira digna, né, e de uma maneira assim, vamos dizer, com respeito, porque não significa que você vai demitir uma pessoa e que você precisa fazer isso com rispidez, né, com algum tipo de, vamos dizer assim, com alguma emoção ruim, com respostas negativas, né? Então a gente precisa trabalhar de uma maneira muito mais organizada, com metodologia, para que esse processo ele seja o mais tranquilo possível, tanto para você líder que vai realizar uma demissão, quanto para aquele liderado que vai receber uma notícia de desligamento, né? Então é um momento delicado, eu acho que esse é um momento que todos nós líderes evitamos e que a gente, de fato, a gente não quer que isso aconteça, mas que de alguma forma, né, é inevitável, né? Ao longo da nossa carreira a gente precisa realizar também essa atividade, afinal de contas ela é uma das atividades, uma das atribuições da liderança. Então hoje eu quero falar com você que se sente despreparado, né, que não se sente com preparo suficiente para realizar uma demissão, para você que não sabe qual uma metodologia que funcione, né, que seja feito de uma maneira que com dados e fatos, de uma maneira que seja íntegra, que é de uma maneira responsável, e que você, na hora, quando você tem ali uma situação, que você começa a pensar em realizar uma demissão, você sente medo, você sente culpa, você sente às vezes pena da pessoa, porque, claro, somos seres humanos, seres relacionais, convivemos com as pessoas no dia a dia, e a gente tem sim dificuldade, né? Como é que a gente sabe que é uma situação adversa, né? Diferente de você fazer uma contratação, de você fazer um acompanhamento, um desenvolvimento, o momento da decisão, muitas vezes a gente vê isso como algo muito negativo. E olha, gente, nem sempre é um momento negativo. Se você fizer de uma maneira estruturada, se o processo de decisão ele foi tomado de uma maneira responsável, ele vai ser mais tranquilo tanto para você que faz, quanto para quem vai receber, né, o liderado que vai receber essa notícia. E eu também queria dizer que, por exemplo, por mais que a gente fale, que a gente dê dicas, né, é muito importante a liderança ter o entendimento da sua responsabilidade. Então, aqui a gente não vai, assim, eu nunca vou conseguir atingir pessoas que não se sinta de fato responsável pelo desenvolvimento dos seus liderados. Ou para aquela pessoa, aquele líder, sabe, que se acha especial, que usa da posição que ocupa, muitas vezes para desprezar, ou muitas vezes para reprimir, ou muitas vezes para oprimir as pessoas do time, né? Esse não é o tipo de pessoa que a gente vai falar, até porque pessoas que têm esse problema comportamental dificilmente conseguem se doar às outras. E a gente sabe que a liderança influente, aquela liderança inspiradora, que motiva, aquela liderança equilibrada, ela de fato é aquela pessoa, né, que tem consigo um prazer em servir, um prazer em desenvolver, né, e um prazer de se doar para o outro e doar aquilo que ele possui de melhor. Afinal de contas, nós que somos líderes sabemos que o nosso principal recurso são as pessoas. E se a gente não tiver compromisso com as pessoas, a gente não vai ter nenhum tipo de resultado positivo, né? Então, o que é muito importante a gente saber? Por que a gente está falando sobre esse assunto, né? Então você, enquanto líder, você sabe que você é uma das peças muito importantes dentro da organização que você trabalha, dentro da empresa que você trabalha, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, né? Porque você é a pessoa ali que está transmitindo a cultura, transmitindo as estratégias, mostrando quais são os objetivos, né? E claro, você ali vai precisar fazer uma maestria dentro da sua equipe, dentro da sua área, para atingir os resultados. E
E a gente encontra aí dificuldades, né? Pessoas que têm dificuldades de entendimento, que falta um conhecimento, e esse processo, né, enquanto líderes, é que a gente ajustar ali as pessoas, né? Prova disso, quando a gente olha para o mercado brasileiro, tem uma pesquisa que foi realizada, pesquisas mostram que as principais causas de demissão, né, elas são sempre mais voltadas para o comportamental. Eu vou falar aqui para você, vou listar quais são, mas é muito importante porque a gente brinca que a gente não demite habilidades, a gente demite comportamento, né? Como é que a pessoa se comporta frente às habilidades que ela possui e frente aos desafios que ela tem. Então, assim, raramente as pessoas elas são demitidas por, de fato, incompetência técnica, né? Normalmente as pessoas têm competência, até porque competências técnicas, elas são possíveis de aprender. Elas são comportamentos que a gente, né, o conhecimento que a gente aprende, se a gente se debruçar, se a gente se dedicar, a gente aprende, né? E agora a parte comportamental é algo um pouco mais difícil, porque você precisa lidar mais com as suas emoções, você precisa ser humilde para verificar, para entender que ali, né, você não está jogando a favor nem de você mesmo e nem da sua equipe, né, em prol do resultado positivo da equipe. Então, quais são as principais causas de demissão no Brasil? Isso é uma pesquisa feita há alguns anos atrás, que diz o seguinte: a primeira delas, né, foram conversado com gestores de RH, diretores de RH, e a primeira delas é fraco desempenho, né? E o fraco desempenho, eu vou dizer que ela também está relacionada a um problema comportamental, e a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. A segunda delas são problemas comportamentais que o funcionário tem em relação ao trabalho. E uma outra é a dificuldade que o liderado, que o funcionário tem em relação à cultura da empresa. Então ele não tem adesão, ele não consegue compreender, ele não combina ali com aquela cultura, ou ele se contrapõe àquela cultura, e é muito difícil, de fato, a gente trabalhar num lugar que a gente não confia, não gosta, não acredita na filosofia, né? E a última delas a última das questões aí, né, que mais as pessoas acabam sendo demitidas é porque elas têm dificuldade de se relacionar com sua equipe e com as equipes, né, com as pessoas da empresa. Então veja que se a gente olhar friamente, né, quando eu olho, é um problema de fraco desempenho, esse em teoria seria técnico, mas a gente vai ver que não é técnico, que é de fato também comportamental. Depois a gente vê que existe um problema de não aderir à cultura, outro problemas comportamentais frente às atividades que precisa realizar, dificuldade de se relacionar com as pessoas da equipe, né? Aliás, é muito difícil você trabalhar em qualquer lugar se você tem dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque você perde a chance de se desenvolver, você perde a chance de conhecer, você não tem muita motivação, né? Se você não tem ali um dia a dia, um relacionamento bacana com os outros, você perde a chance de tirar dúvidas, de se desenvolver, de conhecer coisas novas, de ouvir outras coisas que estão sendo ditas. Então, esses são as principais causas de demissão no Brasil. E aí o que a gente nota, né, é que até por a gente ter um estilo de liderança do médio comando no Brasil, de autocracia, né, que é aquele modelo de liderança de comando e controle, a gente percebe que tem aí isso é algo que dificulta num processo correto de tomada de decisão para a demissão, ou, vamos dizer assim, para o desenvolvimento mesmo. E culmina muitas vezes numa demissão mal feita, né? Muitas vezes os profissionais eles não esperam ser demitidos, eles pedem demissão. E aí a gente tem um problema de troca de funcionários. E olha, eu queria chamar a atenção para você, líder. Se você quer agregar valor na vida das pessoas, se você deseja realmente ser um líder inspirador, impactar a vida das pessoas e ser visto, né, como uma pessoa que realiza algo diferente, que faz mais, né, faz mais
do que as pessoas normalmente fazem, é muito importante você olhar, né, e se dedicar e se debruçar no desenvolvimento das pessoas, né, porque você vai aprender e você vai ajudar aí com que as pessoas também se desenvolvam, e todo o investimento que as empresas fazem em contratação de pessoas e treinamento vai reduzir bastante, né? Porque olha, uma das coisas mais caras é você contratar um profissional. Por quê? Porque um profissional, quando ele é contratado, ele leva aí no mínimo 3 meses para conhecer a cultura da empresa, para ter adesão, para entender os processos, mas normalmente esse processo ele tem um amadurecimento de 6 meses a 1 ano, né? Então é bastante trabalhoso, é bastante investimento para você contratar um novo profissional, enquanto que o ideal, né, se a gente souber trabalhar o desenvolvimento, um processo de feedback adequado, isso vai reduzir muito no custo, né, no custo de pessoal, de recursos humanos, e também vai te adiantar um lado muito grande, porque não é nada fácil para um líder ter uma equipe que dali 1 ano troca uma pessoa, que dali mais 1 ano troca outra, né? Esse turnover que a gente chama, né? Essa troca aí com bastante periodicidade, ela implica muito em desgaste, né, em retrabalho, em custo mesmo financeiro, e enquanto líder você precisa ter essa responsabilidade, ter esse olhar, né, de agregar valor tanto para o seu trabalho, porque obviamente se você fizer um trabalho de retenção de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, isso vai facilitar com que você tenha mais equilíbrio entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então você vai conseguir trabalhar menos horas, você vai conseguir ter uma equipe mais eficiente, porque são pessoas que estão aí há mais tempo e que conhecem melhor a cultura, e que conhecem os processos e que conhecem os pontos de contato, e que você já fez um trabalho de desenvolvimento e treinamento com elas, que elas já trabalham, elas já voam sozinhas. Então você vai dando muito mais, né, uma equipe mais madura, você consegue dar muito mais autonomia para que você também tenha uma qualidade de vida, você não precisa esquentar a cabeça com tudo que as pessoas fazem. Então você já vai ter pessoas mais maduras e com isso você pode dar mais autonomia para que elas brilhem, né? E para que elas sejam de fato líderes das suas atividades, se responsabilize por suas atividades, né? E claro, sem dúvida nenhuma, isso vai trazer um clima muito mais positivo, tanto, né, para a sua vida como um todo, quanto para a sua vida ali no trabalho e para essas pessoas também, né? Porque vai ser mais leve, elas não vão embora preocupadas com o trabalho, nem você, e isso vai facilitar e muito o dia a dia, né?